Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre 5 sinais que revelam que você tem visão espiritual aberta. Você sabia que quando a nossa visão espiritual abre, nós enxergamos cada coisa espiritual extraordinária. Quando a nossa visão espiritual abre, acontece tantas coisas espirituais na nossa vida. Você tem visão espiritual aberta? Ah, pastor, eu não sei se eu tenho, não sei se eu tenho visão espiritual aberta. Então, preste atenção nesses 5 sinais. Se você tiver pelo menos um desses 5 sinais que revelam visão espiritual aberta, se você tiver pelo menos um sinal, então você tem visão espiritual aberta. E o que você tem que fazer para essa visão espiritual se ampliar mais ainda? É só você buscar Deus, continuar com a sua vida no altar, se for possível, faça alguns jejuns ou ore todos os dias, que você vai começar a ver cada coisa extraordinária do reino dos céus, e também você vai ver coisas também do reino das trevas também. Deus vai te mostrar as coisas das trevas também, porque Deus, ele nos revela o oculto e o escondido das trevas também, para que nós possamos repreender todo o mal, em nome de Jesus. Então, agora, preste atenção nesses 5 sinais que revelam que você tem visão espiritual aberta. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para que você veja que esse conteúdo tem base bíblica. Livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 17, que diz assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha que coisa tremenda que tanto Eliseu quanto o servo de Eliseu, eles viram cavalos e carruagem de fogo ao redor deles, protegendo eles. Mas isso só quem viu foi o profeta Eliseu, que tinha visão espiritual aberta. Aí o profeta Eliseu orou a Deus e pediu para que Deus abrisse os olhos espirituais do servo dele. E o servo de Eliseu, quando os olhos do servo de Eliseu se abriu, ele viu cavalos e carros de fogo. Olha que coisa impressionante. Existem coisas espirituais do reino dos céus e existem coisas espirituais do reino das trevas. E quando Deus abre os nossos olhos, nós contemplamos muitas coisas espirituais. O primeiro sinal que revela que você tem visão espiritual aberta é quando você tem sonhos proféticos. Esse é o primeiro sinal. Se você já está tendo sonhos proféticos que se realizam, que se concretizam, sonhos premonitórios que acontecem mesmo, então você tem visão espiritual aberta. Eu mesmo, Deus me dá sonhos proféticos, premonitórios constantemente. Toda
semana Deus me dá um sonho profético premonitório que acontece mesmo. E os meus sonhos que Deus me dá são sonhos que se realizam rápido. Então, eu tenho visão espiritual aberta. E você? Você tem sonhos proféticos? Os teus sonhos se realizam? Os teus sonhos se concretizam? Então você tem sonho, então você tem visão espiritual aberta. E o que você tem que fazer para que essa visão espiritual se amplie, abra cada vez mais? Comece a ler mais a Bíblia e ter uma vida de oração. E sempre tenha um coração puro e o espírito reto diante de Deus. E essa visão espiritual que já se abriu na sua vida, ela vai se ampliar, vai abrir mais ainda, e você vai ver mais coisas extraordinárias. E vai acontecer outros sinais também. Você vai ver mais coisas, você vai sentir mais coisas espirituais, porque a sua visão já se abriu. Quer que a sua visão se amplie, abra mais ainda, para que você contemple mais as coisas espirituais? Então, busque mais a Deus. O segundo sinal que revela, que significa que você já tem visão espiritual aberta, é quando você tem inspirações divinas. Você tem inspirações divinas te mandando, te orientando? Você sente algo muito forte no seu coração para você interceder por alguém? Ou que você sente uma inspiração no seu coração tão forte para ir para tal lugar e realmente quando você vai, acontece coisas de Deus e você fica de boca aberta? Então você tem visão espiritual aberta. Você sente inspiração profunda no seu coração para não falar algo para alguém ou para não ir em tal lugar e você não vai e você realmente não fala e depois de alguns dias você vê, Deus te mostra por que não era para você ir em tal lugar e Deus te mostra por quê. Não era para você falar tal coisa e você entende depois? Então você tem visão espiritual aberta. Você está compreendendo mais as inspirações divinas e você está obedecendo às inspirações divinas que você tem. E as inspirações divinas que você tem, que você presta atenção, acontece mesmo? Então você tem visão espiritual aberta. Busque mais a Deus ainda e você vai sentir muito mais outras coisas espirituais ainda. O terceiro sinal que revela que você tem visão espiritual aberta, esse terceiro sinal aqui é forte. Mas antes disso, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal, comente aí quais são as suas experiências espirituais, porque com certeza você deve ter alguma experiência espiritual. Comente agora aí. Comente qual foi a sua experiência espiritual, que eu posso também pegar a sua experiência espiritual e fazer um conteúdo para que outras pessoas também possam ver que Deus, Ele nos usa de várias formas. Então, qual a sua experiência espiritual que você já teve com Deus? Comente agora aí. E compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de deixar o teu joinha aí. Deixa o teu joinha, que você vai estar abençoando esse canal. E Deus vai estar abençoando você. E não se esqueça de clicar no sininho, porque quando você clica no sininho, depois o YouTube avisa você de todos os conteúdos que eu estou programando e lançando no YouTube. Se inscreva nesse canal, não se esqueça.
O terceiro sinal, que significa que você tem visão espiritual aberta, é quando você começa a ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus ou nos seus ouvidos, porque é assim, ó, nós ouvimos a voz de Deus de três maneiras. A voz de Deus falando no nosso coração fortemente. A voz de Deus através dos ouvidos. Você ouve uma voz nos seus ouvidos. E a terceira maneira é quando você ouve uma voz dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. É impressionante. Certa vez, eu estava vindo do monte. Eu estava andando, vindo, acordado, estava no caminho de casa. Quando, de repente, uma voz começou a falar dentro da minha mente. E essa voz disse assim: toda vez que a minha palavra é pregada, algo muito grande acontece no mundo espiritual. Eu falei, meu Deus, que voz é essa? Era a voz de Deus me ensinando que toda vez que a palavra de Deus é pregada, que algo de Deus que é falado, algo muito grande acontece no mundo espiritual. E essa voz eu já ouvia, mas eu já ouvi essa voz. Quando eu ouvi, já faz mais de 3 anos e eu nunca esqueci como se fosse hoje. Então, quando você ouve a voz de Deus ou dentro da sua cabeça, ou nos seus ouvidos, ou no seu coração, é porque você já tem visão espiritual aberta. E se você quiser se aprofundar mais nas coisas de Deus e que a sua visão espiritual amplie, aumente mais ainda, busque mais a Deus, que você vai ver que a glória de Deus vai se manifestar na sua vida e você vai ver muitas coisas. Ó, eu também já ouvi a voz de Deus no meu ouvido. Impressionante. Deus faz, acho que uns quase 2 anos, Deus falou no meu ouvido. Eu ouvi uma voz muito forte dizendo assim: tem uma porta aberta. Meu Deus do céu, aquela voz foi no meu ouvido. E realmente eu entendi que porta era e Deus me abençoou mesmo. Então, você já ouviu a voz de Deus? Então você tem visão espiritual aberta. Busque a Deus e Deus vai ampliar cada vez mais. Deixa eu perguntar aqui. Quem já ouviu a voz de Deus, comente aí. Comente agora. Se você já ouviu a voz de Deus, comente aí e Deus vai abrir mais e mais a sua visão espiritual. Se você também já teve inspirações divinas, comente. Se você já teve sonhos proféticos, comente aí. E Deus vai abrir mais e mais a sua visão em nome de Jesus. Deus, as pessoas que já tiveram sonhos proféticos, inspirações divinas, e já ouviram a voz do Senhor, que essa visão espiritual abra cada vez mais na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Receba aí. Ó, o quarto sinal que revela que você tem visão espiritual aberta é quando você ora e você sente arrepios. Quando você intercede por alguém em oração e você sente arrepios, é de Deus. Então você tem visão espiritual aberta porque é Deus fazendo algo na vida daquela pessoa que você está orando. Quando você louva a Deus de coração, quando você está louvando a Deus de coração, você está sentindo a presença de Deus e você sente arrepios. É porque Deus está trabalhando na tua vida. Então você tem visão espiritual aberta. Quando você lê a Bíblia e você está entendendo e de repente você dá glória a Deus e você sente arrepios, você tem visão espiritual aberta. Quando você prega a palavra de Deus, quando você está entregando alguma revelação para alguém e você sente um arrepio, é Deus trabalhando na sua vida. Então, você tem visão espiritual aberta.
dar lugar mais a Deus e essa visão espiritual vai se ampliar, vai crescer, vai aumentar cada vez mais. E o quinto e último sinal que revela que você tem visão espiritual aberta é quando você tem sensibilidade espiritual. O que é sensibilidade espiritual? É quando você chega em um ambiente e você sente que aquele ambiente está pesado. Por quê? Tem ambiente que é pesado, sim. Isso existe. Assim também, como tem ambiente que é leve, que você sente aquela paz, você sente aquela calmaria, aquela presença de Deus. Então, quando você tem uma sensibilidade espiritual, tanto para sentir que o ambiente está pesado, que tem algo estranho das trevas ali, então você tem visão espiritual. Assim também, quando você sente que um ambiente tem paz, tem a presença de Deus, você tem. Isso é sensibilidade espiritual e significa que você tem visão espiritual aberta. Tem pessoas que têm uma sensibilidade espiritual tão forte que sente quando tem anjo, que sente quando o anjo chega perto. E tem pessoas que têm uma sensibilidade espiritual tão forte que sente quando tem obras das trevas, espíritos imundos em tal lugar. E quando você sentir que algum ambiente tem peso espiritual e que tem algum demônio, se você sentiu, pode expulsar em nome de Jesus, que esse peso é espiritual e esse espírito maligno daquele ambiente vai embora com certeza. Pode orar que vai embora. Então, o quinto sinal que revela que você tem visão espiritual é quando você tem sensibilidade espiritual. Glória a Deus! Quer sentir mais coisas de Deus? Quer que Deus abra a sua visão espiritual mais ainda? Busque a Deus. Tenha um coração puro e um espírito reto na presença de Deus. Então tá aí 5 sinais que significam que você tem visão espiritual aberta. Glória a Deus. Se inscreva nesse canal.